Pessoal, nós estamos no meio aí da Solar Z Summit aqui, sendo realizada aqui em Maringá. E estamos aqui nessa tarde dando sequência na nossa série de podcast. Hoje com o Diogo, da Pio Solar, uma plataforma de gerenciamento, e também com o Juliano, da Neo Engenharia. E nós vamos aproveitar esse momento para um bate-papo a respeito do cenário. Hoje o que a gente tem visto no mercado, ouvido por diversas plataformas, né? Eu estava conversando com vocês aqui no bastidor, chega a ser assustador as coisas que a gente acaba ouvindo, né? Então, eu queria lançar uma provocação aqui para os dois, né? A entrada em vigor da Lei 14.300 foi feito um terrorismo o ano passado em cima disso no mercado? Ô, Reinaldo, boa tarde. Boa tarde aí todo mundo que está assistindo nosso podcast. Cara, assim, foi feito por uma boa parte dos integradores, mas eu digo assim, foi feito sem uma informação assim correta. O que aconteceu? A lei ela foi prorrogada e foi descoberto só o que ia acontecer realmente, o que ia entrar em vigor no finalzinho de dezembro de 2022. Na virada. Na virada. Então, ninguém sabia realmente o que ia acontecer. Como que ia ser essa lei? Sabia-se que ia entrar uma sobretaxação, mas não sabia a informação de como que seria essa lei, porque a ANEEL ela tinha 3 tipos de projetos aprovados no Congresso, que ela não escolhia qual desses iria entrar. Se ia entrar já sobretaxando já integralmente esse fio B, ou se ia ser parcial, ou se ia ser cada ano, né, aumentando gradativamente conforme fosse passando. Então, o povo estava sem informação. Então, os integradores, para aproveitar o momento ali, né, e quem também não queria perder esse benefício que ficou garantido aí durante 2045. Então, o cara forçou a comprar esse sistema e fazer antes. Então, se vendeu muito, né, o ano passado. Mas vendeu por força desse terrorismo aí, dessa pressão que foi feita para o consumidor final se agilizar, se apressar, se antecipar a fazer o sistema dele. Às vezes ele estava com uma programação para fazer em 2023, ele se antecipou para fazer em 2022 por não ter essa informação do que iria acontecer. Não sabia realmente o que ia acontecer na prática, né? Como é que ia ser cobrado isso, né? E tudo mais. E hoje, né, se sabe que praticamente não mudou quase nada, né? Tem alguns setores ali, dependendo da fatura do cara, fica até mais barato do que o ano passado a fatura dele. Sim. O Diogo, você viu isso também? Sentiu isso? Ô, Reinaldo, boa tarde, pessoal aí que está assistindo. Obrigado pela oportunidade aí. O que a gente viu, né, nesse final do ano a respeito dessa lei foi exatamente aqui o que o Juliano está falando, que muita gente, por falta de informação, acabou que saiu falando qualquer coisa para o cliente final. Mas quando você fala muita gente, é o próprio integrador. Exatamente, o próprio integrador, com falta de informação às vezes, porque a gente sabe... A própria mídia também, né, Diogo? A mídia da televisão também fez um terrorismo nesse sentido aí, falando que ia só aumentar. Sobretaxar. Sim, a gente viu em casa de família, em roda de família, as pessoas falando tem que fazer esse solar agora porque o ano que vem vai taxar. Mas a pessoa não sabe a realidade, o que é o valor, o que foi taxado. Então, infelizmente, a gente sabe que o brasileiro tem uma cultura muito ruim, que ele só lê o cabeçalho, às vezes, da notícia, né? E aí acabou que virou essa confusão aí no nosso ver. Como a gente tem uma plataforma de gerenciamento exatamente de projeto, teve integrador que mandou projeto para nós até no dia 5, se eu não me salvo engano, e sendo que nem tinha vendido ainda, feito a venda, porque tinha que homologar urgente, porque senão ia mudar a lei, enfim. Então aquele movimento todo, principalmente no último semestre de 2022, foi mentiroso? Não foi mentiroso, não. Realmente houve a sobretaxação, né? Vai ser aumentado. Não, eu digo mentiroso no sentido de que o aumento do volume de vendas foi mais em função dessa pressão por causa da lei e não algo natural no crescimento da venda. Cara, eu posso comparar assim, se a gente comparar também com o governo que vinha vindo no ano passado
como o Brasil vinha crescendo, cresceu até mais que a China, vamos dizer assim, né? No ano passado. Sim. E o que está crescendo hoje, eu acho também que isso aí também é um dos fatores que ajudou a piorar cair, né, as vendas esse ano. Não, esse ano, beleza, mas eu tô parado lá na virada do ano, porque todo mundo, né, o mercado inteiro experimentou um boom nas vendas. Agora, já vivendo esses 5 primeiros meses de 2023, a gente olha para trás e vê que aquilo não foi uma realidade. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Aquele movimento todo naquele cenário, naquele momento, foi por força disso? O que eu entendo, Reinaldo, é que foi mais ou menos igual quando fala que vai subir a gasolina. O cara corre lá e enche o tanque, sendo que ele não gasta aquilo lá. Basicamente, o que eu entendo que aconteceu foi exatamente isso. Vai acabar a gasolina, todo mundo corre para o posto. Né? Mais ou menos isso é a visão que eu tenho, porque a partir disso voltou para trás, normalizou e o crescimento é inevitável, né? Sim. Mas ele não era aquele crescimento que a gente teve em 2022. Ia também os boatos que a energia solar não ia ser mais viável. Sim. Se não fizer agora, não compensa você fazer mais. Então, aí entra a segunda pergunta aqui. A implementação, tá? Virou o ano, entrou em vigor a lei, a ANEEL demorou lá para regulamentar, toda aquela conversa toda que a gente já sabe, né? Mas ela teve mais impacto negativo ou mais impacto positivo? A aplicação da lei. Vai depender muito em qual setor você está. Por exemplo, assim, vamos dizer assim, os projetos residenciais hoje, ela hoje tem um impacto positivo, que você acaba pagando uma tarifa menor que aquilo que o ano passado, né? Porque você hoje não paga a tarifa mínima mais. No ano passado você pagava a tarifa mínima dobrada. Você pagava ela e não usava. Ela ficava acumulada na sua fatura. Hoje não. Hoje você paga ela e usa. Então, vamos dizer assim, um projeto residencial aí que tinha uma tarifa mínima aí de R$150, hoje você vai ter de 100. Economizou R$50. Por causa que você usa essa tarifa mínima que você paga. Correto. Agora, na lei nova, só que ela vai mudar isso aí a partir de 2028, que vai virar essa chave. Porque daí os impostos vão começar a ser cobrados gradativamente, ano a ano ele vai ter despagem, né? Aí ela vai se cruzar lá em 2028, onde daí vira a chave, entendeu? E aí daqui 10 anos, vai ficar elas por elas, uma residência, vamos dizer assim. Agora, o cara que tem um comércio, ele gera muito além do que ele consome. Mas quando você fala que vai ficar elas por elas, o que você quer dizer elas por elas? Porque ele teve... Agora ele está tendo um benefício. Sim. Daqui 5 anos vai se igualar isso e depois mais 10 anos, pelo menos, para daí ter o mesmo gasto que ele já teve. Certo? Então, assim, em 10 anos, 25 anos, a diferença é muito pouca. Nós estamos falando aí, sabe, numa diferença aí de 10, 15% do valor da tarifa ali, mínimo ali de aumento na rede de transmissão, né? Agora, é muito pouco. Agora, o cara que tem um comércio, se ele gera muito num local onde ele tem o sistema dele instalado, por exemplo, no mercado, alguma coisa, num comércio parecido desse, e ele joga para outros lugares, ou ele gera muito além daquilo para a noite, ele continua tendo esse consumo, tudo que ele jeta na rede e volta para a unidade dele, fora do horário do sol, aí ele vai ser um pouquinho mais prejudicado. Mas nada que inviabilize o negócio, de maneira alguma. Nós estamos falando... Não, ainda não tem ainda uma rentabilidade igual para comparar com a aplicação da energia solar. Vamos dizer assim, o payback do cara é 3 anos, 4 anos do retorno do dinheiro hoje, vai para 5, 6, entendeu? Não muda muito ali a diferença. Dependendo do caso, ele aumenta em 10 anos, aumenta 1 ano de payback, né? Então não é uma coisa assim que inviabilizou o negócio, igual o pessoal fala, que não compensa mais fazer o solar ou que não é viável. Não é assim bem a história. Mas tem aquela pessoa que falou assim, bom, agora começou a taxação, eu não preciso andar mais rápido, eu vou fazer devagar. Tem. Por causa exatamente da divulgação, do reflexo da mídia, né? O cara fala, eu perdi o bonde, já perdi o benefício. Agora eu vou fazer no meu tempo. Daí ele vai estudar o mercado, ele vai ver se aquele integrador ele tem um pós-venda bacana, se ele tem um material de qualidade, né? Se ele está realmente ofertando tudo que ele oferece, né? Se ele vai dar conta de entregar tudo aquilo e tudo mais. Aí acaba o cara sendo mais seleto, né? Nesse sentido aí, né? No meu ponto de vista,
esse reflexo agora, depois da nova lei, foi causado pelo próprio integrador. Isso é o meu ponto de vista. Porque ele falou pro cara lá atrás, se você não fazer agora, a lei... Como é que ele volta agora? E agora como é que ele vai voltar lá e vai falar pro cara, e aí, vamos fazer? O cara fala, você falou pra mim que se não fizesse não compensaria mais. Então ele começou tudo do zero, né? A gerar o lead dele. Então eu vejo que os integradores, a maioria deles deram um tiro no próprio pé, né? Com esse terrorismo que eles mesmos, a maioria deles criaram, né? Tá, a gente entende que a energia solar ainda ela tem um longo espaço pela frente aí. Nem sei dizer agora, faz tempo que eu não dou uma olhadinha para ver na matriz energética se nós já chegamos ou ultrapassamos 5%. Tem essa informação? Até dezembro do ano passado estava em 5%. Né? Nós atingimos o que a Itaipu gera na energia de GD, né? Isso, então nós temos ainda um longo caminho aí, né? Mas eu acredito que a gente já consiga mensurar aonde nós erramos e aonde nós acertamos. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. O que foi feito que não se deve fazer mais daqui para frente? Olhando para o integrador, olhando para vocês que estão lá na linha de frente, no mercado, correndo atrás. O que foi feito de errado que não se deve fazer mais? Essa é a pergunta dos sonhos, né? É a pergunta dos sonhos, acho que todo mundo quer saber. Porque, né, todo mundo quer vender, né? Quer faturar, o cara não quer perder o benefício. Mas viver um momento assim foi único praticamente, né? E é difícil de falar, né? É bem difícil de responder essa pergunta sua aí. Mas, assim, tem integrador que hoje está sofrendo muito. Eu vejo aí, tenho visto aí muita gente aí prometendo coisa que não estão entregando e tudo mais. Graças a Deus. Então, já é errado falar aquilo que não é capaz de entregar. Né? Então, assim, mas o que eu vou falar? Nós, graças a Deus, conseguimos manter ali uma média boa, uma estrutura bacana, conseguimos manter o nosso ticket médio ali de venda com os clientes e tudo mais, oferecendo serviço também de pós-venda e tudo mais, garantias mais estendidas, né? E procuramos um diferencial ali para não deixar as vendas caírem nesse sentido. O que acontecia? Via muito fácil, o cliente vinha atrás de você. E hoje a gente corre atrás do cliente e ele está mais seleto. Ele não está fazendo, como ele tem tempo de pesquisar, não é mais aquela pressão, ele consegue, né, selecionar mais o que ele quer. Então, se você fizer um trabalho bem bacana nesse sentido aí, você consegue manter a estrutura e as suas vendas, viu? Sim. O que você pensa? O meu ponto de vista, alguns erros que o integrador não pode cometer jamais, que eu vejo que bastante cometeu, inclusive eu, a gente quando abriu esse mercado, né, que a gente veio do começo, que abriu esse mercado basicamente em 2018, né, para 2019, então a gente saiu louco aí vendendo 100% aí, quase ninguém sabia exatamente o que estava fazendo. Então a gente pegou o amigo que era bom de conversa, porque tinha um network que colocou para ser vendedor, o outro que era isso e colocou para ser vendedor e saiu vendendo as loucas. Muita gente passou por uma fase crítica por conta disso, porque vendeu mais ou menos sem saber, teve problema depois no pós-vendas, com obra, com determinado tipo de coisa. Então, no meu ponto de vista, alguns pontos que daqui para frente, cada vez mais o integrador tem que olhar, ele tem que ver desde onde que ele compra, desde o fornecedor dele, a equipe dele tem que ser muito bem engajada. Eu creio que tem que dar treinamento constante para a equipe, porque a mesma coisa você pega um carro aí, troca os 4 pneus para ir viajar, só que o rolamento você não trocou, não trocou o amortecedor? Né? Não trocou, então adianta o quê? Então você tem que trabalhar com a sua equipe engajada. Não adianta o vendedor ser o seu mestre da venda e o seu instalador ir lá e arregaçar tudo o telhado do cara. Correto. Né? Então você vai ter um pós-vendas fudido, né? E vai te causar problema. Uma coisa que era para você tá indo para outro negócio, você está ali resolvendo o problema de trás. Então eu vejo que os integradores, eles têm que se capacitar cada vez mais a sua equipe, trabalhar melhor na capacitação de ponta a ponta. Basicamente é isso. Eu tenho uma impressão, eu vejo muito isso no Brasil, principalmente no mercado informal, né?
Tá lá o eletricista, ele está trabalhando numa grande empresa, ele fez o curso de eletricista, e ele acha que ele já pode abrir uma empresa dele, contratar 2, 3 lá e tocar o negócio. Né? E eu vi, posso estar enganado, mas eu vi muito isso também no nosso mercado, né? Integrador que começou fazendo o serviço, ganhando o serviço, até executando bem o serviço, mas de repente começou a olhar e falar assim, pô, por que eu não vou importar? Por que eu não posso comprar, colocar o meu kit aqui dentro e revender esse negócio aqui também? E fez com que ele deixou de terceirizar. Não, eu vou trazer mais funcionário para trabalhar, eu vou inchou. E quando ele acordou, estava com um Kinder Ovo na mão, né? É isso aí. Aconteceu muito isso aí mesmo. O cara trabalhava ali com cerca elétrica, instalação de alarme, vou fazer solar. Ah, eu instalo ar-condicionado, vou fazer solar. E daí fazia o negócio tudo assim, meia boca, e dá o passo maior que a perna e não faz bem feito e acaba deixando a desejar, né? Aconteceu muito aí, inflou muito mesmo o mercado nesse sentido aí. Teve muita gente desse jeito aí. E no começo, ele era desse jeito que você falou, né? Crescia os olhos, fazia com que a pessoa tivesse uma impressão de que achei a galinha dos ovos de ouro. Um milionário do dia pra noite. Dormir pobre fácil, né? Dormir pobre é perder Muito milionário. fácil. Via, todo mundo queria fazer, todo mundo queria colocar solar. Via que tinha retorno, que era um negócio bom, que realmente você economizava, né? Que era, né? Praticamente pro resto da vida, e que tinha um retorno. Então, enchia o olho, né? E o problema é que todo mundo acha que tem o direito de evoluir. Todo mundo tem o direito. Né? Então, se o cara é instalador de cerca, ou se o cara é instalador de... Se o cara é carpinteiro, ou o que for, Sim. o cara ingressaram em algum mercado melhor, claro, é o direito do cara. A luz, o sol tá aí para todo mundo. Mas o problema é que a gente quer mudar, diminuir os processos da vida. Então, Exatamente. Então, o que acontece? O cara não vai estudar certo, não vai se capacitar certo, não vai fazer certo. E aí ele vai e atropela esses processos. E chega ali na frente, ele toma uma cacetada e aí gera um monte de problema. Eu tenho na minha cabeça, isso é na minha cabeça, não é dados, isso aí é o meu Instituto Diogo Batista que fez essa pesquisa. Mas eu vejo que ao decorrer dos anos, 99% dos integradores que não prestar atenção no pós-vendas, ele vai quebrar. Não, mas já está acontecendo. Já Ele estamos vivendo vai isso. quebrar. Porque amanhã você pega o cara pega lá aquele inversor que ele deu 5 anos de garantia, tá com 4 anos, deu um probleminha lá. Aí eu ligo na distribuidora, ó, deu garantia, ó, precisa de um projeto unifilar, precisa disso, daquilo. Cadê o engenheiro que fez isso aí pra mim? Liga pro cara, ó, o cara morreu, o cara mudou para os Estados Unidos, o cara não mexe mais com isso, cadê? E o cliente lá sem geração, gera um processo, gera uma incomodação, adoece a mente do cara, enfim. Então isso aí a gente vê que vai acontecer, infelizmente. Só que nós falando toda hora do integrador, só que o consumidor final, ele acaba, às vezes, tendo uma culpa nisso. Por quê? Porque tem muito consumidor final que eu também vejo que ele quer comprar, atravessar e comprar lá num cara que vende barato e pagar o Zezinho, o Joãozinho para instalar. Não, eu compro ali, pago o Zezinho, ele instala aí para mim. Entendeu? Então ele quer ser oportunista também. Então, às vezes, acaba estragando um pouco o mercado. Eu acho que se o cara levar, o integrador, ele levar na risca, ó, controlar margem, eu vou controlar minha margem, daqui para cá eu não faço. Eu acho que no tempo ele vai ter um acerto muito melhor, ele vai sair de todos esses problemas aí que a gente está falando aqui. Isso é o meu ponto de vista. Eu acho que é correto. É isso. Concordo. Essa seria a nova visão, né? Agora, vamos lá. O nosso cenário hoje, né, que nós estamos retração no financiamento, Selic, lá nos ares sem previsão de retroagir, sistema financeiro com o que aconteceu lá com a loja americana, lá nos Estados Unidos a mesma coisa, que não tem jeito, né? Nós estamos no mundo global, tudo interfere, né? Vai piorar ou tem uma luz no final do túnel aí? Olha, o que eu acredito, Reinaldo, o que eu acredito é que assim,
o dinheiro ele não some. O dinheiro ele só muda de mão, né? Então você nunca viu ninguém queimar dinheiro. Então ele saiu da mão do um e vai para a mão do outro. O que a gente tem que fazer é melhorar cada dia mais. Porque, assim, antigamente, você sabe também, o Juliano sabe, que a gente vendia energia solar, sim. Diminui até 95% da sua conta de luz. Em 5 anos, o equipamento é seu. É isso aí que nós usávamos né? Mano, tá certo? Né? Tá certo, mas era isso que nós usávamos. Sim. Só que todo mundo tá escutando isso todo dia escutando isso. Hoje, o dinheiro tá na mão de poucas pessoas. Poucas pessoas têm acesso ao crédito por conta da Selic alta, por conta de tudo isso aí, porque a maioria dos brasileiros está endividado. Então, o acesso ao dinheiro está em poucas pessoas. Que a maioria dos vendedores, consultores, dos integradores não tem acesso a essa pessoa. Se eles tiverem acesso a essa pessoa, ele tem que ter um acesso melhor, porque esse cara sabe fazer conta. Esse cara vai pegar a planilha dele, vai olhar, vai fazer cálculo, vai falar, não, realmente é compensativo eu fazer isso ou não. E aí eu creio que se a gente se capacitar melhor, a gente dá uma volta por cima nesse cenário, né? Porque antes estava qualquer um fazendo energia solar por causa do crédito. Vamos dizer assim, hoje... Estava fácil, né? Hoje o crédito, restringiu. Né? Restringiu o crédito, a gente tem que melhorar, né? Melhorar a nossa storytelling, né? Melhorar a nossa história para chegar no cara. É isso, Juliano? Eu concordo com ele também. Mas eu acho também que tem vários fatores aí, por exemplo, vinha no caso da pandemia, taxa de juros caiu muito, nós tivemos uma taxa de juros histórica aí que nunca aconteceu na vida, uma retração mundial no mercado, né? E o pessoal se adequou nesse sentido. Só que se a gente comparar aí a taxa de juros antes da pandemia, quantos anos? 4 anos atrás, era a mesma taxa de juros que tem hoje. E se vendia carro, né, direto, essa taxa de juros com esse valor tudo. Hoje não está, as fábricas estão dando férias coletivas, parando todo mundo por causa dessa mesa aí, a mesma taxa de juros há 4 anos atrás antes da pandemia. Então, claro que a gente quer um cenário melhor, né, uma taxa de juros melhor, tudo, mas não é a realidade nossa aquilo, do Brasil e do mundo, né, vamos dizer assim. Mas nós tínhamos uma outra conjuntura econômica acontecendo naquela época lá. Tinha. Vinha num crescimento diferente do que é hoje, sim, né? E tudo isso aí também mudou muito agora também com essa mudança, eu acho, de governo. O pessoal ficou com muito mais, vamos dizer assim, tudo juntou. Juntou o terrorismo, fizeram da lei nova. Mudança de governo totalmente diferente do que havia vindo. Cara, o que será que vai acontecer? Será que eu eu tenho um dinheiro aqui, eu acho que eu vou segurar. Vou esperar ver o que vai dar, porque eu não sei o dia de amanhã. Até muita gente falava assim, será que essa lei vai ficar mesmo? Porque esse governo muda tantas coisas, tem tanta canetada aí por aí hoje, que você não dá para confiar nem na lei que eles colocam, porque eles mudam de uma hora para outra. Será que vai ficar desse jeito mesmo? Não vai? Então, eu acho que foi tudo assim, um acúmulo de informações, de mudanças muito rápida ao mesmo tempo, que prejudicou assim do setor, né? E não foi só isso, né? Se você vê hoje o setor em todos os lados aí, né? Vê aí a carne, o agronegócio, o soja, tá tudo lá embaixo. Então, nós estamos numa retração total aí, vamos dizer assim, né? Então, tudo vem um acúmulo aí de informações aí. Sim. Mas eu fico com uma... Aparentemente, para nós que estamos no mercado, né? É muito simples, né? O cara, ele troca a fatura pelo financiamento e depois deslancha. Mas qual que é a maior barreira, vocês dois aí, que vão no consumidor final e vão tentar explicar isso para ele. Qual que é a maior barreira para fazer o consumidor final fazer essa conta na ponta do lápis e enxergar a oportunidade de colocar energia solar? Qual é? Eu acho que a maior barreira é isso aí que eu comentei agora há pouco. O cara tá com medo do que vai acontecer aí nesses 4 anos de governo que vai ter. Mas ele já mudou. Não vai ficar. Mas ele fica querendo esperar se realmente aquilo ali vai acontecer, não vai. Mas hoje, se você mostrar realmente, colocar na ponta do lápis, mostrar para o cliente que a economia dele vai pagar a fatura dele, né? Ele pode trocar, se ele pagar hoje com recurso próprio,
O rendimento dele dá de 2 a 3% ao mês. Exatamente. Não tem rendimento que dá isso hoje. Não tem. O dinheiro dele na poupança não vale nada. Aluguel hoje dá 0,5%. A economia do solar dá 2 a 3% onde ele consome no mesmo local. Se ele fizer investimento em usina para ter rentabilidade, dá 1,30%, 1,5% ao mês. Também é muito bom. Então, se você mostra esses números certinho para ele, explica para ele, mostra a diferença da lei nova com a lei antiga, o que mudou, que ele tem um benefício aqui, mas perdeu aqui, mas ganhou aqui. Então, o cara, ele acaba comprando, sabe? Falta, assim, eu acho que um pouco mais de informações de integradores que não detalha tanto a informação, não tem tanta informação técnica para você passar para o seu consumidor final, para ele ficar tranquilo. O vendedor é muito imediatista, né? Ele ficar tranquilo e falar, realmente, não, eu posso comprar que eu vou ter o retorno igual eu tinha no ano passado. O cara fica com medo. O cara ele não é aquela venda técnica. Hoje então tem que ser uma venda mais técnica, uma venda mais detalhada, mostrar todos os números, mostrar a rentabilidade. Por exemplo, você prefere pagar 0,73 centavos para a Copel a vida inteira ou pagar 0,20 centavos a vida inteira? É o que o retorno traz de rendimento do investimento, né? 3, 4 anos de payback, 5, o que for, dependendo. 5. Então você tem no mínimo 25 anos de garantia de geração linear. Não quer dizer que seu produto vai acabar daqui 25 anos. Vai cair um pouco a produção, mas vai continuar gerando. Com toda a OPEX, manutenção, limpeza de painel, tudo que você for gastar, ainda é muito viável, é muito bom. Então precisa disso mais. Precisa dos integradores mostrarem esses detalhes para o cliente, entendeu? Para ele ficar tranquilo, seguro e comprar de você o seu sistema. É o que a gente tem feito muito hoje lá na empresa. Então é uma venda muito mais técnica do que aquela venda imediata e de empolgação. Olha, o que eu vejo a respeito de restrição à venda é que a gente tem uma cultura muito ruim a longo prazo, né? Para nós é uma lógica, aquilo que você falou. O cara vai... O que é melhor? Ele pagar a conta ou pagar o financiamento, depois ele... Uhum. É uma lógica. Em 1974, se eu não me engano, o João Gurgel inventou o carro elétrico, que era uma lógica, mas o cara não queria. O cara queria chegar na casa da namorada de promatão, de comodorão, enfim, de sei lá. Fazendo barulho com escapamento de Era gás. uma lógica para ele, na cabeça dele. Como é uma lógica para nós. Então, o que eu aconselho a fazer? Aumentar o nível de consciência do cliente. Aumentando o nível de consciência dele, depois você oferecer o seu produto. Porque 85%, entre 80% a 90% de qualquer venda, ela é gerada na emoção e não na razão. E os outros 10%, 15% que é gerado na emoção. Então, o que o cara se emociona em comprar um equipamento solar que daqui 5 anos ele vai ver o retorno? Não se emociona nada. Então, Você sem falar que você está vendendo uma coisa para ele que ele já tem, que é a energia dentro de casa, né? Para ele fazer essa relação, gerar esse desejo, ver esse ganho, é difícil por causa disso. Porque ele está com a luz dentro de casa de qualquer jeito. exatamente. Então, Mas nós temos que quebrar isso. O que acontece? Aumentar o nível de consciência. Exatamente. É aumentar o nível de consciência dele. É storytelling que eu falo sempre. Sempre contar uma história. Porque uma história, ninguém tem restrição à história. Se eu olhar para você e começar a contar uma história de alguma coisa que você não gosta, você não vai falar nada, porque eu só estou te contando uma história. Eu não estou afirmando nada. Então, aumentar o nível de consciência que o vizinho dele, concorrente, instalou, não está vendo agora, mas daqui 5 anos, o mesmo produto que você paga R$10, você tem que vender por 15, o teu vizinho vai pagar 10 e vai vender por 12, porque ele já não paga mais energia. Sim. Né? Então, alguns gatilhos que você tem que colocar na mente do cliente, aumentando o nível de consciência dele, para depois ele gerar esse interesse em falar, pô, esse cara tem razão, eu vou fazer esse negócio. Então, eu acho que é isso aí. Uma informação que quase ninguém tem, muitas vezes a gente vai ofertar, né? Conversar com os clientes, fazer a entrega ali da proposta, é que as bandeiradas, ele não faz a conta das bandeiradas que tem na fatura, que isso aí é uma economia também que aumenta, esse payback diminui, a gente fala daí 3, 4, 5 anos de payback cair 1 ano, 2, por causa das bandeiradas que existe todo ano. Esse ano, né, que tá um pouquinho menor ali, né, que tá com as escassez hídrica, as hidrelétricas estão cheias de água, mas todos os anos tem no mínimo 6 meses de bandeirada. Isso aí não se paga. Quando você tem energia solar, você não paga bandeirada, você fica aí livre disso. Em Maringá, nós temos IPTU verde. Nós temos 11% de desconto em cima do IPTU verde para residências que têm energia solar.
né? Então, ajuda muito isso aí também. Se ele colocar tudo na ponta do lápis, tudo isso aí, a inflação que tem a energia, a inflação da energia ela é 8,69 nos últimos 10 anos, ela é maior que a nossa inflação normal, então ela sobe muito. Ó, na minha casa, quando eu fiz o meu sistema há 4 anos atrás, o quilowatt era 52 centavos. Hoje é 0,73. O meu payback era para 4 anos. Ele se pagou em 2 anos e meio, só com o reajuste da tarifa. Então, se começar a colocar na ponta do lápis tudo isso aí, que são informações que não tem, que você informa o cliente, mostra essa segurança para ele, cara, não tem por que ele não fazer e não fechar o sistema solar. Não tem. É isso que eu tenho na cabeça. Não tem, mas tem que saber vender. Né? Tem que saber vender, tem que saber explicar. explorar. Uma coisa que nós estamos sentindo muito, se vendia pelo WhatsApp antes, você mandava a fatura pro cara, fazia uma explicação técnica ali, o cara fechava. Não ia nem lá ver quem você era, o que sua empresa era, você não fazia nem avaliação de telhado, fazia pelo Google ali uma avaliação, cabia, estava legal, você ia lá, instalava, beleza. Hoje não. Hoje você faz o contato, você vai lá, apresenta pro cara, faz a avaliação do telhado, faz um projetozinho 3D do telhado dele, mostra como é que vai ficar, avalia. Ele vai lá na sua empresa, muitos vão lá na nossa empresa ver se realmente aquela estrutura nossa tem o suporte de dar o pós-venda para ele de 10 anos. Daqui 10 anos esse inversor dá um problema, esses painéis, você vai estar aqui para me atender, para me dar esse pós-venda, essa garantia? Eles querem isso, então eles falam, igual nós comentamos, está mais detalhada a venda, Mais exigente. ela está mais exigente. Você tem que mostrar isso e mostrar essa confiança para o cara, né? Pós-venda, hoje nós temos uma equipe de pós-venda dentro da empresa, que faz manutenção, né? Continua fazendo monitoramento depois de um ano, quando acaba a garantia nossa, continua fazendo monitoramento, faz as lavagens no painel 1 ou 2 vezes por ano, mede tensão, vê se está tudo ok. Então, um pós-venda que você consegue criar aquele vínculo com o cliente e está em contato com ele, dá confiabilidade. Então, isso aí que os clientes procuram muito hoje, isso aí. E está faltando um pouquinho disso aí dos integradores, eu acho. Os caras estão muito estacionados, estão muito parados, era muito fácil. Os caras que sentavam lá e ficavam esperando, vinha. Agora não, agora você tem que fazer o seu trabalho e correr atrás. E nesse cenário todo aí, qual que é a importância de você achar bem a distribuidora? Cara, a distribuidora faz toda a diferença. Toda a diferença. Por exemplo, a Ideutec. A Ideutec é uma distribuidora que atende a gente rápido. Precisa do pós-venda, o Gabriel resolve. Tem coisa que ele resolve com 10 dias, 15 dias, que tem até 60 dias para resolver, né? A gente às vezes precisa do inversorzinho ali de backup, nós temos na empresa, eles têm aqui também ajudas, vai demorar um pouquinho mais para não deixar de gerar a energia do cliente. Então faz diferença, cara. Você tem uma integradora que é parceira sua, que é dentro da sua cidade, onde você consegue já um pós-venda imediato, faz toda a diferença, porque se deixar de gerar energia, você vai pagar a fatura da Copel. Uhum. Então é importante que tenha esse pós-venda rápido. E vai ter dor de cabeça. Com o consumidor final. É isso aí. O que você pensa sobre essa questão da distribuidora? Meu modelo de pensamento sobre a distribuidora, Reinaldo, é assim, é um comportamento a longo prazo dessa empresa. O que eu vejo? Eu vejo muita gente que deu pandemia e fez máscara. Tá frio, o cara importa meia e touca. Tá calor, o cara importa biquíni. Então o cara vai mudando de ramo em ramo ali cada ano. Então eu acho que, claro que a energia solar tudo é meio novo. Você não vai ter 20 anos de energia solar. Porém, você tem uma história dentro de um projeto que você já veio, que você já teve sucesso naquilo. Então você, com certeza, antes do fotovoltaico, a gente conhece muito bem a história de vocês tiveram uma longa história que chegaram a ser um dos maiores no Brasil também, no outro produto. Então, a gente vê que não é uma distribuidora, um aventureiro. Então, como existe algumas outras aí, enfim, que a gente não vai falar nome, mas a gente vê muito cara entrando no mercado toda hora, vendendo preço, porque tá dando dinheiro, porque tá vendo um monte de caminhão da Ideutec no Brasil afora, fala, os caras ficaram milionários ontem. E não sabe da história de 20 e poucos anos aí que vem, né, em outros negócios. Então, eu acho que o comportamento a longo prazo, né, ver da onde que vem a história, ver certinho o passo a passo dessa empresa, eu acho que é o número 1 para você colocar confiança ali. Exatamente. Eu já puxei essa... Não ia dar a tapa a cara aqui se eu não conhecesse aquilo que eu estou falando, né? Por isso que eu estou falando, já chamei para a Ideutec para falar sobre exatamente esse processo, esse know-how, esses mais de 15 anos de mercado que estamos aí para dar segurança para o integrador. Tanto no pré-venda como também no pós-venda, como você bem
uma coisa que eu comento muito com nossos clientes, né, e a mesma história que a Eudotec tem, né, de importação aí de mais de 15 anos, eu falo para os nossos clientes. Nós somos uma empresa de engenharia elétrica. Então, a ANEEL é uma empresa de engenharia elétrica. Hoje, o solar está em alta. Sim. Tá bom. Mas amanhã, se der uma caída, nós não vivemos só do solar, nós vivemos da engenharia elétrica. Eu vou estar aqui para te dar um pós-venda, para te atender. Nós temos usinas onde a gente, né, tem investidores que fazem investimento, nós temos próprias usinas nossas, da nossa empresa, onde a gente, né, comercializa essa energia. Então, eu vou estar aqui para te atender. Isso aí faz um grande diferencial. Então, a credibilidade de você saber que vai estar aqui daqui tantos anos que você, né, vive daquilo ali, que depende daquilo ali, que você presta serviço para a Copel, é um grande diferencial. Existe uma continuidade. Existe uma continuidade. Não é, como você mesmo falou, não é um modismo. Não estamos aqui por causa do momento da energia solar. Nós já estávamos aqui antes e nós vamos continuar depois. E por falar em depois, mobilidade elétrica é a bola da vez também? Ah, com certeza. Com certeza essa mobilidade elétrica aí vai estar crescendo, né? Vai crescer muito, né? Inclusive, eu vou contar uma historinha rápida aqui de um cliente meu que eu achei muito interessante. Ele fez um sistema solar na casa dele um tempo atrás. E aí ele foi lá na empresa agora esses dias e falou, Juliano, eu quero aumentar, eu quero colocar mais 6 painéis. Certo. Daí eu olhei a fatura dele e tal, né? Falei, tá tendo um consumo um pouquinho maior mesmo. O que aconteceu? Ele falou, eu comprei um carro elétrico, 100% elétrico. Um Kwid lá, né? Uhum. Eu falei, é mesmo? E aí eu comecei quero saber. Agora eu vou em cima dele, quero saber o que ele está dando de benefício, quanto que custa esse quilômetro rodado desse carro, mas o que o senhor quer colocar? Ó, eu comprei esse carrinho aqui, estou aposentado, estou trabalhando de Uber na cidade, tá? Paguei R$150 mil no carro. Eu falei, nossa, é caro, né? Carrinho popularzinho, 100% elétrico, 150 mil. Ele falou, mas ó, faz as contas comigo. Esse carro ele vai me pagar daqui 3, 4 anos, o tanto que eu tô andando a média ali de por mês, estava dando acho que 10 mil quilômetros por mês, quase, ele estava andando de Uber. Caramba! Estava andando bastante. Então o Uber, né, roda bastante. Aí ele falou, esse carro vai me pagar em 3, 4 anos, eu paguei o carro. Só com a economia do combustível. Então, quer dizer, eu tenho um ativo, né, então um carro que ele me pagou, porque carro você compra, você perde, além de você perder dinheiro. Sim. Daí eu falei, então vamos fazer as contas. Vamos ver quanto que aumentou sua fatura de energia. Ele, minha fatura de energia aumentou tanto, por isso que eu quero colocar essas placas, estou rodando tantos quilômetros por mês, fizemos as contas ali e tal. Sabe quanto sai o quilômetro rodado dele, de energia elétrica? 2 centavos o quilômetro rodado sai dele, do carro dele. É muito barato. Então eu... Não dá nem para dizer que tem preço. Vamos fazer a média do carro, 10 por 1, né? 2 centavos vezes 10, 20 centavos, né? Ou cada 10 quilômetros, né? O preço da combustível uma média de R$5, olha a diferença que é. É muito grande, é gritante. Então eu acho que não tem como voltar atrás mais. Ainda nós temos um problema sério que é o abastecimento, né? Então ele até... Mas é que o mercado não está gerando essa demanda ainda. Não tá. Que nem o carro dele, ele falou, eu ando tantas horas, chego em casa, coloco para carregar à noite, e ele carrega, no outro dia tá com a bateria carregada, eu faço os 250 km ali fácil no dia, e vai embora. Mas daí ele falou, tem um carregador que é mais rápido, só que daí envolve também a entrada de energia da casa dele, para ele criar o carregamento mais rápido, ele teria que investir um pouquinho nisso aí, não compensa. Daí até eu mesmo fui fazer, né, eu tenho uma caminhonete a diesel, fui fazer as contas, falei, meu Deus do céu, o mesmo preço do caminhonete é um carro hoje elétrico. Então, e tem o híbrido, né, que ele anda até 50, 70 km 100% elétrico e o restante é combustão. Então, você tem aquela autonomia para andar na cidade. Eu não ando mais que 70 km na cidade por dia. Então, se todo dia chegar a carregar meu carro, eu vou andar 100% no elétrico. Quando eu for viajar, eu vou andar o elétrico ali, que é uma porcentagem, o restante eu vou usar combustão. Então, fica super viável, muito viável. Diogo, só para a gente concluir aqui, você vê também esse horizonte? Eu acredito que é inevitável também a mobilidade elétrica, até mesmo porque nós, brasileiros, vimos aumentando o nível de consciência sobre essa questão. A gente é um copiador americano nato, né? E a gente vê lá fora o que está acontecendo nos Estados Unidos, a Tesla, enfim. E a gente vem aumentando isso, o nível de consciência também, por olhar eles lá fazendo isso. E um exemplo eu mesmo. Eu moro aqui no centro, trabalho no centro. Eu já não uso carro mais. Então eu uso patinete elétrico. Até eu que sou um fascinado por carro. Né? Então eu vejo que eu nunca imaginei que eu ia subir em cima de um patinete na minha vida e ficar feliz. Né? Entendeu? Então isso vem aumentando. Então aí a minha filha tem 13 anos. Ô pai, compra um negócio desse pra mim.
E aí vai virando uma consistência aí de um passando para o outro e aumentando o nível de consciência e não volta mais para trás. Eu creio que não é nem o futuro, já é o presente. As motos elétricas também, né? Que tá muito forte hoje. Isso. Fácil, prática. Eu até quero convidar você a acessar o site edutech.com.br e conhecer a nossa linha de mobilidade elétrica. Nós temos ali scooter, patinete, bicicleta e todo o nosso arsenal de produtos de energia solar. Diogo, agradecer a oportunidade de você estar aqui com a gente. Foi o nosso, não é o primeiro, dando uma sequência, né? Mas esperamos ter a oportunidade de chamar você de novo. Juliano, muito obrigado. E vamos aí, temos que voltar lá pro SolarZ Summit e continuar a nossa jornada. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí também. Falou.